Quando nós falamos de rotina, pessoal, eu preciso que vocês entendam que esses procedimentos, eles são realizados de forma que se segue um protocolo padrão de realização, tá bom? E em sua grande maioria, a equipe multiprofissional dos sistemas de UTI, das unidades de UTI, elas passam por capacitações rotineiras quanto a atualizações de protocolos e alterações de rotina, tá bom? Coloquei para vocês aí também como que nós podemos trabalhar a prevenção de agravos ao paciente em decorrência da assistência de enfermagem. Ou seja, como que a gente pode trabalhar as iatrogenias junto ao paciente em decorrência das nossas, em decorrência das atividades prestadas, do nosso serviço prestado, da realização dos nossos procedimentos específicos da enfermagem. Quando eu falo iatrogenia, pessoal, iatrogenia é o termo técnico de dano, tá? Dano ao sistema fisiológico do paciente, tá bom? Algum problema que eu fui lá e causei ao paciente por não ter obedecido os princípios técnicos para realizar tal procedimento. Iatrogenia foi um problema causado pelo profissional da enfermagem. E esse problema só é causado quando a técnica não está presente na realização, durante a realização do procedimento. Ok? Ficou entendido? Então, o que é iatrogenia? Questão de avaliação. Quando se trata de prevenção de agravos, eu preciso trabalhar algumas ferramentas, ou seja, alguns componentes que me ajudam a exercer a prevenção, ou seja, a não cometer iatrogenias. E quais são essas ferramentas que eu tenho à minha disposição enquanto enfermagem? Aplicar os 9 certos de enfermagem, isso aí a gente não pode deixar nunca. Lembra que eram 5 certos, agora são 9 certos. Sugiro que vocês busquem a atualização e nós também podemos trabalhar um pouco mais à frente de forma introdutória esses 9 certos para vocês se familiarizarem, tá bom? Esses 9 certos, eles garantem a plenitude e o resultado encontrado no paciente das minhas ações realizadas junto ao paciente. Esses 9 certos, eles me favorecem a garantia que eu estou dentro dos padrões técnicos no momento da realização das minhas atividades. Eu preciso utilizar também protocolos de assistência, porque os protocolos de assistência, como ferramenta de prevenção, eles me orientam da forma técnica, da forma correta quanto à realização de um procedimento. Qual material usar, em que momento realizar, em que posição o paciente deve estar, quais características o paciente deve apresentar antes, durante e depois da realização do procedimento. Ou seja, o protocolo já está dizendo, é a junção de orientações e de técnicas profissionais. A higienização do ambiente e das mãos, eu nem preciso falar para vocês o quanto nós, profissionais da saúde, precisamos a todo momento realizar a higienização das mãos. Por quê, Fernanda? Porque as nossas mãos são os maiores transmissores de contaminação. As nossas mãos, elas pegam no óculos, elas pegam na orelha, elas pegam no paciente, elas pegam na caneta. Caneta que a Fernanda usou é a mesma caneta que o João, que a Maria utilizou, ninguém sabe onde o João pegou. Então, assim, a transferência pelo contato das mãos é enorme. Então, vamos utilizar a forma correta, né? Botou o sabão, lavou a mãozinha, ok? Tudo dentro do procedimento correto. Vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui fora da sequência,
ok? Envolvimento do paciente nos processos é uma outra ferramenta assim fundamental. O paciente precisa estar ciente o quanto é importante a colaboração dele na recuperação, o quanto é importante a participação dele na realização dos procedimentos. Educação continuada é tão somente: o seu João, eu preciso fazer esse procedimento por isso, por isso, por isso. Vai lhe incomodar um pouco, mas eu preciso que o senhor me ajude, respire fundo, tente ficar um pouco tranquilo na medida do possível, logo vai passar o desconforto, ok, seu João? Seu João com certeza vai procurar colaborar com a realização de tal procedimento. Então não deixemos a educação continuada de lado nunca. Ah, Fernando, o paciente está entubado. Ok. Mas o paciente, mesmo entubado, gente, a audição dele está em plena funcionabilidade, tá bom? Não pensemos que o paciente entubado não ouve, porque ele ouve sim. Ele não está em condições de se comunicar, mas estudos comprovam que o paciente entubado, ele tem audição permanente, funcionante, tá bom? A comunicação de qualidade com esse paciente e também com a equipe. Por que a comunicação de qualidade com a equipe é tão importante na recuperação do paciente? Porque não é só você que cuida do paciente. Você está cuidando do paciente naquele período, naquele plantão, naquele horário pré-estabelecido. A partir das 19 horas vem uma outra equipe. Então a comunicação ela precisa ser eficiente e eficaz e objetiva, sem muitos arrudeios, sem muitas flores no meio desse caminho. Ó, Ana, o plantão foi assim, foi assado, o João se apresentou dessa forma, os parâmetros fisiológicos do João estão dessa forma, ele teve convulsão, ele apresentou vômito, ele apresentou tantos episódios de diarreia, ele desaturou tantas vezes, ele se agitou tantas vezes, ou então, Ana, o João teve um plantão tranquilo, dentro dos parâmetros ele esteve de forma positiva durante todo o meu plantão, ele não teve febre, ele está estável. Isso é uma comunicação eficiente, isso é uma comunicação de qualidade. Combinado assim? Eu espero estar conseguindo transmitir para vocês de forma muito introdutória o nosso conteúdo dessa disciplina de UTI. Nossa próxima aula nós iniciaremos de uma forma, se Deus quiser, online, onde a gente vai poder ter uma interação melhor. Eu vou ter conseguido resolver o meu problema técnico já. E nós iremos tratar um pouquinho mais aprofundado o papel de cada profissional dentro de uma equipe multiprofissional de uma unidade de terapia intensiva. Para finalizar a nossa aula de hoje, eu trabalho com vocês essa atividade de fixação. Toda aula, pessoal, eu vou postar para vocês essa atividade de fixação e peço que vocês não deixem de resolver, pois essas atividades de fixação, elas são atividades orientativas para nossa atividade avaliativa, ou seja, para a atividade final que será postada no último dia, no nosso último encontro da disciplina, onde vocês serão avaliados e posteriormente terão a nota de vocês dessa disciplina, tá bom? Primeira pergunta: qual a importância de uma UTI, uma unidade hospitalar? Qual a justificativa para uma equipe de UTI ser multiprofissional? Quais os tipos de leitos encontrados em uma UTI? O que é um paciente grave? Faltou a letra E e faltou o acento ali na frente, mas o que é um paciente grave e um paciente de risco. Vocês viram que nós trabalhamos as duas definições. O que define um paciente como agonizante? Quais as características desse paciente precisa apresentar para ele poder ser classificado como paciente em estado agonizante? E, por fim, o que são normas e rotinas, que nós acabamos de ver também. Então, assim, eu desejo para vocês um bom estudo, vejam e revejam esse áudio. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar pela ferramenta do WhatsApp. Estarei disponível durante toda a manhã,
tá bom? Fiquem com Deus, dediquem-se, o futuro da nação está nas nossas mãos, nós somos brasileiros, vamos vencer com fé no nosso Senhor Jesus Cristo esse problema social que está desolando, que está ferindo tantas pessoas, tantas famílias, mas Deus está conosco e façam a parte de vocês, façamos a nossa parte. Se sairmos de casa, vamos utilizar nossas máscaras, ao retornarmos, não deixem de higienizá-las, colocar para secar ao sol. Só saiam de casa se for estritamente necessário. Evitem aglomerações, evitem confraternizações nesse momento. Não temos como saber mais quem está contaminado, quem foi contaminado e nem percebeu. O vírus ele é altamente letal e apresenta características totalmente distintas, tá bom? Fiquem com Deus, acreditem em Deus e façamos a nossa parte. Um bom final de semana.